Olá família, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Estendendo a Pregação. Hoje a gente vai estender a pregação O Despertar de Ana do nosso pastor Ademir. Pastor Ademir, muito obrigado por estar aqui mais uma vez, nós dois mais uma vez, né, aqui. Então, para iniciar aqui, eu queria fazer como a gente fez da última vez, dar um pouco de contexto, né, do que foi a pregação, porque foi muito impactante. Eu confesso que eu recebi mensagens, né, durante o domingo. Vocês não sabem, a gente está gravando aqui na segunda, então foi ontem. Eu recebi algumas mensagens de amigos no domingo, né, comentando a pregação, falando sobre o que tinha acontecido, sobre as impressões que tinham, né, nascido no coração deles. E eu acredito que ela falou com a gente de formas diferentes, né? Tipo, as formas como as pessoas entenderam foi muito diferente. E pra mim tem muito a ver com a última pregação que o senhor fez também, né? Lá falando de Baruque, né, de Jeremias, sobre esse despertar, sobre esse momento de você se colocar de pé para mesmo, né, para sair de uma situação e ir para aquilo que o Senhor está te chamando. O Senhor trouxe a respeito da história de Ana, né, aquilo que ela estava vivendo e o despertar que ela teve que ter para sair daquela situação de humilhação, para sair daquela situação, para sair de dentro daquele problema no qual ela vivia, né. E aí eu gostaria só para a gente poder começar, né, contextualizar quem está ouvindo a gente, se eu desse um panorama do que foi essa humilhação, do que foi esse momento que Ana estava vivendo. Paz do Senhor, é um prazer estar aqui, é prazeroso estar falando da palavra de Deus. E o que eu entendi dessa pregação, o que eu senti, é a Ana, o tempo que ela passou. Ela passou por muitos conflitos, ela passou por muita dor, foi muito machucada, né? Porque o tempo que ela viveu, a mulher era considerada, sabe, bem inferior ao homem, né? Era considerada reprodutora. Então o homem escolhia uma mulher e logo ele queria um filho e sempre preferindo o filho homem, né? Macho, porque era questão de transferência de pai para filho, né? E sempre o pai queria um filho, o filho mais velho sendo homem, né? Então ela viveu esse tempo aí e havia muito preconceito contra a mulher nesse tempo, muito preconceito. Agora, se existia o preconceito com a mulher que era inferior, se sentia já inferior, imagine uma mulher que não gerasse, porque em Israel, nessa época, a mulher que não gerasse era considerada como maldita, uma mulher que não valia para nada. Você está entendendo? Então ela passou por esse tempo, e foi longos anos que ela passou, não foi poucos anos, porque você vê que a Bíblia vai falar que teve vários filhos e filhas. Quer dizer, foi um longo tempo que ela passou levando essa influência de maligna para dentro dela, e ela tendo que sofrer ali caladinha, quietinha, né? No cantinho dela, sem procurar uma ajuda, sem abrir o coração, né? Ela só conversava com o marido, o único que ela conversava é com o marido. Mas você imagine anos e anos uma pessoa reclamando, falando, o que a pessoa vai chegar no final, ela não está suportando mais, de tanta reclamação, de tanta palavra, né, que vai machucando, que vai ofendendo, né? A pessoa acaba não aguentando mais. E foi a história de Ana, foi essa por um longo tempo. Sim, até uma das mensagens que eu recebi de um dos amigos foi justamente sobre isso, né? Sobre ser rotulada, né? Ser rotulada como uma maldita, ser rotulada como uma infértil, né? E é muito difícil você pensar, né, trazendo aqui um pouco mais para nossa realidade, quais ambientes que a gente é rotulado, né? Porque muitas vezes a gente aqui, né, a gente mora no Capão Redondo, né? A gente mora aqui na periferia e muitas vezes a gente é rotulado de muitas coisas. Seja pelas pessoas com quem a gente trabalha, né? Às vezes a gente está vivendo esses ambientes até mesmo dentro da família, que tá todo mundo no mesmo lugar, mas está rotulando a gente de alguma forma, né? E aí, essa dificuldade de romper com o rótulo, né? Porque às vezes você está conversando ali, eu já passei por diversas situações de conhecer amigos que às vezes só conversavam com um pai, às vezes não conversavam nem com ninguém, e alimentando aquilo dentro deles, né? Só que aí tem um lugar muito interessante que foi assim, pra mim o que me pegou ontem, sobre o que eu mais tô queimando aqui pra falar, que foi o caminho dos porquês.
o senhor gastou um tempo ontem maravilhoso falando sobre o caminho dos porquês, né? E eu entendo que toda vez que a gente entra nesses ambientes, porque você não encontra nada, né? Você não encontra nada lá falando, tipo, que ela não era serva do Senhor, que ela não era boa pro marido, ou qualquer coisa nesse sentido. Não tem motivo nenhum pra estar acontecendo o que tá acontecendo com ela, né? E aí quando essas coisas começam a acontecer, eu me lembro muito de Jó, né? Que é... Poxa, não tinha motivo pra acontecer o que aconteceu com o Jó, né? E aí depois os amigos dele vêm lá e falam, não, mas você deveria apresentar pro Senhor a sua causa e tudo mais, né? Mas é muito difícil você pensar, e é muito difícil a gente sair dessas situações e começar a entrar, é muito fácil na verdade, né? Começar a entrar nesse caminho dos porquês, né? Como é que o senhor entende também, pro senhor, né? Esses caminhos de porquê, né? Ficar se perguntando, como é que o senhor entende isso? Então, eu também passei muito tempo da minha vida, por quê? Por quê? Porque eu desde criança, eu sempre fui um bom filho. Lógico que a gente fazia as coisas de criança, tal, mas eu sempre obedeci meus pais, eu sempre fui bom na escola, um menino bom de escola, né? Então, eu tive uma vida muito boa. E quando chegou um certo tempo que eu comecei a crescer, que comecei a entrar pelo meu caminho, né? A separar um pouco do pai e viver a minha vida, algumas coisas começou a acontecer e eu falava, mas por que está acontecendo isso, né? Por quê? Porque às vezes você via pessoas que é desonesta, pessoas que não é boa e conseguia as coisas muito mais do que a mim, né? Então ficava naquela, por quê? Por quê? Por que disso? Por que daquilo, né? Então eu crescia perguntando muito por quê, né? Por que meu pai me abandonou, né? Porque eu passei anos sofrendo aí, né? Com a família, todos meus irmãos, tudo criando meus irmãos, né? Sofrendo muito. Por que disso? Por que daquilo, né? E eu vi depois que eu me converti, que eu comecei a ler a palavra de Deus, que eu comecei a entender que não existe porquê. Não existe porquê. Por que disso? Jesus ele falou assim, olha, quando ele falou lá na cruz, lá, ele falou, está consumado, ele está dizendo, ó, está tudo preto, tudo feito, está tudo pronto, agora é com você. Aí eu comecei a entender aí eu tive esse problema com meu filho, com as drogas, né? E eu comecei a buscar Deus intensamente, desesperadamente, com a Ana. Por causa do meu filho, que eu estava vendo meu filho morrer, meu filho ia ter uma overdose, né? E eu buscando a Deus, até que Deus me deu um versículo e através desse versículo meu filho saiu das drogas, né? Mas o versículo que Deus me deu está lá em Jó 22, 28. Uau! Que eu nunca vou me esquecer disso daí, né? Que está lá, determinando tu alguma coisa, ser-te-á firme e a luz brilhará nos seus caminhos. E eu falando, Senhor, o que tem a ver esse versículo com meu filho nas drogas? Não tem nada a ver. E aí aí um amigo me levou para uma igreja, fomos visitar uma igreja, que ele queria ver um pastor de uma outra localidade que veio pregar lá, e ele gostava muito desse pastor, ele falou, vamos lá comigo, eu fui lá. E aí no finalzinho ele falou assim, eu vou dar um versículo para vocês, que está em Jó. Quando ele falou em Jó, eu falei para o meu amigo, capítulo 22, versículo 28. Meu Deus! Aí lá de cima ele falou, Jó 22, versículo 28. O meu amigo falou assim, Deus está falando com você nesse versículo? Eu falei, faz um mês que Deus está falando esse versículo. Ele falou, ora para o Espírito Santo te revelar o que é. E aí eu comecei a buscar Deus, o Espírito Santo me revela. Foi até que um dia eu senti o Senhor dentro do meu quarto. Quando eu senti ele dentro do meu quarto, o que ele perguntou para mim? Deus perguntou, você está determinado? Por quê? E aí eu falei assim, mas Senhor, eu quero que o Senhor salve o meu filho, eu quero que o Senhor liberte o meu filho. Ele falou, eu já fiz isso, eu já libertei e já salvei. Aí ele me perguntou, a pergunta que ele me perguntou foi essa, quem é que está dando droga para o seu filho? Sou eu. Eu falei, não Deus, você só dá coisa boa. Ele falou, então quem é? É o diabo. Ele falou, então é com ele que você tem que lutar. Se o seu filho está na mão dele, você tem que lutar com ele. Aí eu entendi quando Ana se levantou. Quando Ana se levantou, porque Deus falou para mim, ó, é com ele que você tem que lutar. Então o que Deus falou para mim? Querido, eu estou aqui para te dar força, eu te ajudo, mas quem tem que lutar com ele é você.
Então, quando a Ana, ela reconheceu isso, que ela pulou, ela gritou, ela falou, agora acabou. Agora eu vou atrás daquele que pode me fazer um milagre. Você está entendendo? Então, muitas vezes, a gente fica parado na nossa 10 anos, 20 anos, a gente fica aí parado, fazendo aquela oraçãozinha, ai Deus, me ajuda, e Deus está falando assim, ó, meu, vai para cima. Você está entendendo? Você tem que avançar para cima. Você não conquista nada se não for com a força. Você pode ver que tem, né? A ira do Senhor é tomada a força, né? A força. Então não é que Deus não está nem aí com a gente. Ele está muito aí com a gente. Mas você tem que dar, tem que fazer a ação. Aí quando você faz ação, Deus reage em cima da sua ação. Sim. Deus te ajuda em cima, Ele vai te dar força. E querido, olha, foi a maior moleza para mim tirar meu filho das drogas. Não teve que fazer tratamento, você deu remédio, nada. Meu filho saiu por si só. Uau. Por si só. Foi 3 meses de guerra. Às vezes as pessoas pensam que é só fazer uma oração e acabou. Não é, querido, é uma luta. Você tem que afastar o inimigo dele. Você tem que afastar aquele demônio que está levando ele. Então, quando você afasta aquele demônio, a pessoa consegue abrir os olhos, porque, né, você vê que 2 Coríntios 4:4 fala que o inimigo, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para quê? Para que não resplandeça a glória de Deus. Então, o que você tem que ir lá? Tirar aquela venda para ele poder ver a glória, senão ele não vai ver. Esse inimigo está cegando. E é muito impressionante para mim, a gente está fazendo esse paralelo quase toda hora, né, com o Jó, e a gente está falando dos caminhos dos porquês, né? E eu acho muito interessante, não sei se o senhor se lembra, mas no finalzinho de Jó, quando o Senhor, lá para Jó, acho que 38, lá bem no finalzinho mesmo, quando o Senhor vem, né, no redemoinho, e ele começa, então tá bom, isso não é bom de responder, isso não é bom de resposta, então eu vou te perguntar agora eu vou te perguntar então, quem é que faz isso? É você que traz o sol? É você que cresce a grama? É você? Né? Fiz o mar lá, era você que estava lá. Exatamente. E às vezes o senhor trouxe ontem, isso é muito real para mim, essa questão do caminho da disputa com Deus, né? Da gente ficar muitas vezes disputando e questionando o Senhor, porque se Ele é Senhor realmente, como é que a gente vai questionar o nosso Senhor? Como é que a gente vai questionar de quem nós somos, né? Como o Victor disse na semana passada, quem é o nosso dono, né? Como é que eu vou questionar o que Ele quer fazer com a minha vida? Eu penso muito nesse âmbito, claro que, né, tem diferentes interpretações para isso, mas eu lembro muito também daquele cego que o Senhor encontra na beira do templo lá, sim, que os discípulos perguntam, quem pecou? Foi o pai ou foi a mãe? Não foi nenhum dos dois. Ele estava ali naquela situação para que ele desse glória ao Senhor. E aí, é sempre a minha postura, né? Ou às vezes, pelo menos eu tento, né? De quando o Senhor tá trazendo alguma situação difícil, e você fica se perguntando, por quê? Eu não mereço isso, eu tô todo dia na igreja, eu tiro foto, eu gravo podcast, eu canto no louvor, por que isso tá acontecendo comigo? E aí, eu lembro que a minha vida existe para dar glória ao Senhor. É justamente quando ele cura o cego, ele fala, ele só tá assim nessa condição para dar glória ao Senhor. É aquilo que o Senhor nos permite viver para dar glória a Ele, né? E eu acho muito legal essa questão do se levantar, né? Porque muitas vezes a gente fica prostrado, e eu acho que é um mal muito grande do nosso tempo aqui, que a gente tem vivido. Que às vezes a gente se prostra, a gente se acostumou com alguns diagnósticos prontos, e eu claramente não estou aqui demonizando, né, os diagnósticos muito importantes de saúde mental das pessoas, mas muitas vezes a gente se autodiagnostica sobre algo, e a gente também não tem nem força para buscar sair daquela situação, né? Digo isso sobre os nossos próprios problemas com família, emprego, enfim, todas essas coisas. E aí, eu queria entender do Senhor, como é, né? De que outras formas que o Senhor vê esse salto, sabe? Esse salto de Ana, de você se colocar de pé, de você se prontificar. Porque isso pra mim é o mais importante. Assim, é entender que as coisas o Senhor já fez, já pagou o preço. O Senhor disse isso de uma forma brilhante agora, né? O Senhor já pagou o preço. O Senhor já libertou. O que a gente tá fazendo prostrado esperando? Exatamente, né? Então, as pessoas, elas se acostumam, sabe? Ela acaba se acostumando, vir para a igreja, ouvir o louvor faz uma beleza, mexe com o sentimento das pessoas, né? Depois vem a palavra, fala também com a pessoa, ela vai para casa, quando é amanhã, ela já não está mais naquela vibe que ela estava aqui dentro, né? E aí ela chega lá fora, ela começa a acontecer uma coisa,
acontece outra, ela começa a pensar, por quê? Por quê? Não, querido, a gente entende que Deus, ele falou assim, olha, vai nessa tua força e liberta Israel. Ele falou para um cara que ele se sentia o menor da casa, o mais pobre, o mais fraco, né? E Deus falou, não, é você precisa ter coragem, você precisa ter atitude, né? E a Ana, quando ela entendeu isso, ela pulou e gritou, acabou, meu. Acabou, agora eu não vou ficar mais aqui chorando, reclamando. Então as pessoas vêm para a igreja, ouve tudo aquilo lá na hora, ela movimenta a pessoa, mas ela chega lá fora. Aconteceu dela tropeçar e se machucar, ela já começa a esquecer tudo. Você está entendendo? Então, eu estou falando tropeçar e machucar, mas isso pode ser uma notícia, pode ser qualquer coisa. Aí a pessoa já começa a esquecer aquilo que ela recebeu no domingo e não pratica na segunda. Quer dizer, se você vir no domingo, você recebeu uma palavra de Deus e você não praticou ela na segunda-feira, não adiantou nada. Eu me lembro que quando Deus falou comigo uma vez na igreja, que ele me deu uma resposta que eu vinha perguntando há muito tempo, quando o pastor falou lá de cima, aquilo lá parece que entrou num punhal no meu peito, assim, né? Uau. Parece que entrou, senti, eu falei, tinha 200 pessoas ali dentro do culto ali, mas eu falei, é para mim. Agora, o que eu fiz? Na mesma hora que eu entendi o que ele falou lá, que Deus estava me dando essa mensagem para mim, eu a pratiquei naquela hora. Naquela mesma hora eu já saí para praticar aquilo lá. Uhum. E muitas pessoas, elas não praticam aquilo que ela recebeu. Né? Eu conto muito a história de uma moça que ela chegou para o pastor e falou, pastor, ora para mim arrumar um emprego. Ele falou, tá bom. E o pastor fez uma oração forte para ela lá, para ela arrumar um emprego e tal. Aí ele falou, amanhã, segunda, você vai subir a João Teodoro e você vai procurando todas as lojas, trabalho. Se não der na segunda, você vai na terça, vai na quarta, você vai 7 vezes. A semana tem 7 dias, você vai 7 vezes. E ela não foi. Aí o pastor falou, mas eu te fiz eu orei por você, as portas estão abertas. Agora você não foi. Né? E aí ele deu outra chance, orou de novo, você vai essa semana, você vai. A menina foi, aí ela foi. Segunda, terça, quarta, quinta, quando foi na sexta, ela arrumou um emprego. Na João Teodoro. As lojas que ela passou todos os dias ali, num dia tinha vaga para ela. Quer dizer, né, foi igual o testemunho do café aqui, né? Que no dia 31, no último dia, ele recebeu a notícia do emprego. Uau. Se o senhor me permite, eu quero até contar, né, aproveitar o espaço até para dar o meu próprio testemunho. Sim. Eu vinha de um tempo muito difícil, né? Também a gente passou bastante coisa difícil em casa, né? Com os meus irmãos, né? Com os meus pais, por conta de dinheiro, né? A gente nunca foi uma família muito abastada, assim. E aí teve uma época, né, que eu estava trabalhando bastante, e o meu trabalho até me impedia de ir pro culto, na época que era um trabalho que só tinha uma folga na semana, e geralmente a folga mudava. E eu estava preso nesse ambiente muito tempo, muito tempo. Eu passei acho que 3 anos, né, trabalhando dentro desse comércio. E eu tinha um sonho, né? Eu tinha um sonho de fazer faculdade, e eu estava cozinhando aquilo no meu coração, porque eu pensava, né, eu olhava talvez para as minhas peninas, né? Eu olhava para o pessoal com quem eu tinha estudado e o pessoal fazendo faculdade, todo mundo, a galera quase já se formando, porque já fazia quase 3 anos que o ensino médio já tinha acabado, né? Já estava com acho que 20 anos. E eu entrei nessa dos porquês. Eu comecei a perguntar, Senhor, o que está acontecendo, né? Tipo assim, nunca desrespeitei meus pais, estava sempre na igreja, sirvo na igreja desde os 10 anos de idade. O que está acontecendo, Senhor? E eu lembro que um dia, né, a gente tem, aqui no Brasil a gente faz o Enem, né? E aí eu lembro de ter feito o Enem todos esses anos que eu estava trabalhando no varejo ali, né? Nessa loja, eu fiz o Enem todas as vezes. Só que eu fazia o Enem com essa mesma postura da moça. Eu fazia, a nota saía, eu deixava a nota lá, né? E aí, num certo ano, eu apliquei a nota para fazer, né, o processo do ProUni, que é o processo de bolsa, né, do governo. E aí eu apliquei e eu lembro que a nota não tinha saído. E eu precisava resolver tudo, assim,
como eu trabalhava de tarde, não ia dar tempo de estudar, porque a vaga que ia sair era para de noite, né? Não ia dar para trabalhar e fazer a faculdade. Eu lembro que eu comecei a movimentar a galera, eu comecei a colocar na cabeça do pessoal, todo mundo da loja, gente, eu preciso mudar de loja, porque a minha vaga vai sair. Gente, a minha vaga vai sair. Esse ano a minha vaga vai sair. E assim, completamente desacreditado, porque já tinha acontecido 3 anos, não tinha dado nada, tentando pro mesmo processo ali, porque não tinha dinheiro, precisava da bolsa. Só que naquele ano eu fiz algo diferente. Eu cheguei pra minha gerente naquele momento e falei, olha, se eu não sair em março, eu vou precisar pedir demissão, porque a minha bolsa vai sair e eu vou estar lá. Aconteceu que eles mudaram de horário, fizeram um maior esquema assim, e nos primeiros dias quando eles mudaram de horário, eu não tinha nem pra onde ir. Eu pegava um ônibus e eu ia pra casa triste, porque eu não tinha confirmação se a vaga ia sair ou não. E aí, numa quarta-feira de tarde, eu tava de folga, e aí um amigo, não lembro quem me avisou, que as vagas tinham saído, né, no portal do governo. E aí eu entrei e a vaga tava lá, com o meu nome e tal. Eu entrei em desespero e chorei, mas é muito disso tinha uma postura diferente. Era muito diferente de colocar a nota lá e ficar esperando. Tipo assim, teve uma ação diferente de falar, gente, vai sair. Uma ação de fé, né, de acreditar que o Senhor já disponibilizou aquilo, né, que estamos lutando no mundo espiritual para que algumas coisas aconteçam no mundo natural, mas uma situação de se colocar de pé de verdade e dizer, vamos resolver, vai acontecer. Porque ainda que se não acontecesse, ainda assim eu teria certeza de que aquela é a perfeita vontade do Senhor, né? Sim. Isso mesmo. A gente tem que ser determinado em tudo que a gente vai fazer. Aí as pessoas pensam que porque Deus é o Deus do impossível. O impossível não acontece toda hora, porque se ele acontecesse toda hora, era corriqueiro. Você está entendendo? Não acontece. Isso é só quando Deus resolve entrar numa história. O sobrenatural acontece só quando Deus resolve entrar numa história, porque passou fora do limite do ser humano. Mas tudo que tem, as lutas que temos aqui, Deus já nos deu força para passar por ela. Ele já nos deu, a Bíblia, até eu preguei uma vez que ele nos deu o brahar, né? O brahar, que é a bênção, né? O que é a bênção? O nego pensa que a bênção é você ter dinheiro, não, a bênção de Deus é poder e autoridade para você ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Então ele te dá poder, ele te dá autoridade para você fazer aquilo que você está determinado a fazer. Mas é o que você está determinado a fazer. Agora, muitas vezes a gente começa a buscar Deus e acha que Deus vai fazer isso, fazer aquilo. É sonho, é história, não é realidade. Deus é mais realidade do que as pessoas pensam. E você está entendendo? Muitas pessoas só pensam em sobrenatural e não é toda hora que acontece. Sobrenatural acontece? Claro que acontece. Mas é quando Deus tem que intervir numa coisa porque está fora dos limites do homem. E aí Deus faz, ou só entra com o poder dele. Mas, do contrário, quando Jesus gritou lá na cruz, está consumado, ele está dizendo assim para mim e para você, ó, está tudo feito, agora é você que vai em frente. Então, tudo que acontece hoje aqui, por exemplo, o diabo, ele já foi derrotado. Sim, ele já foi derrotado. Só que ele fica nos enganando. Ele usa a sabedoria deles, a estratégia dele, para enganar o povo. E o povo está vendo o diabo enganar e está quietinho. Né? Por isso que Paulo lá fala assim, ó, não vos conformeis com esse mundo. Porque o mundo é do diabo. O diabo opera no mundo. Né? O Adão foi lá e entregou para o diabo. Jesus teve que vir e recuperar. Só que nós continuamos aqui. Né? Porque uma das coisas que dá para notar isso aí, você vê que quando estava a tempestade lá, que os discípulos estava tudo lá com medo, aquela tempestade que Jesus vem andando sobre o mar, ele estava tão desesperado, com tanto medo, que era um fantasma Jesus. Eles nem reconheceram Jesus, viram reconheceram um fantasma, de tanto medo, né? E aí Jesus fala, não sou eu, calma aí. Aí o Pedro, Senhor, se fosse eu mesmo, manda eu andar por cima das águas. Ele falou, vem. O Pedro começou a andar. Né? E quando o Pedro começou a olhar para o vento, tirou a fé no vem de Jesus, quando ele tirou o olho do vem de Jesus, ele começou a afundar. E afundando, Jesus pegou ele, levou ele em algum outro lugar? Não, levou ele para dentro do barco. Porque a vida do Pedro é o barco. A minha vida, a sua é o barco.
Então ele levou para nossa da vida. Ele não tirou dali e levou para um lugar seguro. Falou assim, ó, aqui você está tranquilo. Você está entendendo? Ele pegou e levou Pedro lá dentro do barco novamente. Ele não levou para um lugar, né? Então, o que eu entendo? Eu entendo que Deus vai sempre me colocar dentro daquela realidade. Agora, mudar essa realidade, Deus me ajuda a mudar ela. Mas a gente tem que lutar por cima, passar por cima de tudo que está impedindo a gente conseguir. Uau. Tá? E esse ponto do não nos conformeis, né? Eu nunca tinha visto ninguém usar esse termo dessa forma, né? Geralmente o pessoal usa esse termo para bater em jovem, né? E aí, ontem foi muito interessante ter visto que quantas vezes a gente se conforma, né? A gente se conforma com situações nas quais a gente não precisa viver preso. Eu entendo como o senhor falou, que não é como é que se diz? De ilusão, né? Não é uma fantasia, assim, é viver no fantástico o tempo todo. Até porque as coisas para as quais a gente pode viver no Senhor, né? Até, acho que, se eu não me engano, é Tiago que vai falar, né? Que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal, né? Muitas vezes a gente está nesse foco, né? A gente quer pedir coisas para nós mesmos, a gente quer se encher de algumas coisas, quando tem coisas que a gente está se conformando. E você vai ver durante todo, né, eu vejo muito durante todo o período da Bíblia ali, principalmente quando acaba o reinado da Babilônia, o pessoal volta para construir, né, volta para construir templo, volta para construir muro, que tudo que tem ali em volta, ninguém pode se conformar com aquilo ali. Ninguém pode se conformar com aquela realidade, sabe? E aí, muitas vezes a gente está se conformando com tantas coisas, né? Porque tá confortável, ou porque a gente achou um jeito de balancear a situação, porque às vezes a gente não quer resolver o problema, às vezes a gente quer manusear o problema até ele cair, né? A gente vai mascarando. Exatamente. A gente vai passa um negocinho aqui, um negocinho ali e vai equilibrando as coisas e vai indo, né? E Deus não é assim. Deus, por exemplo, quando o povo estava lá no Egito, teve um tempo que estava tudo bem, agora depois eles passaram a ser escravos. Deus estava conformado com aquilo? Não, Deus estava, mas eles estavam conformados. Eles estavam conformados. O que Deus fez? Levanta o faraó, fala, põe peso em cima deles. Sim. Põe peso em cima deles, eles começaram, Senhor, aí eles começaram a se lembrar. Você está entendendo? Então, eu vejo assim, muito povo que estão na igreja, é dessa forma. Eles vai maquiando aqui, ele teve uma vitóriazinha ali, aconteceu um negócio e ele está se conformando, você está entendendo? Vai se conformando com as migalhas que vai falando, né? E quando Deus tem coisas muito grandes para fazer na vida da pessoa, né? Às vezes a pessoa tem um chamado para exercer alguma coisa na igreja, mas fica sentadinha, quietinha, aqui tá bom para mim, né? E aí Deus vai, às vezes é Deus que vai mover as coisas para as pessoas acordar, né? Para as pessoas se levantarem, né? E a Ana foi dessa forma aí. Ela sofreu tanto, passou tanta humilhação, que até o marido começou a humilhar ela também. Falou, poxa, eu te dou o melhor, eu te faço tudo, eu dou dupla honra para você. Se eu dou um prato de comida para a Penina, eu te dou duas para você. Se eu vou pôr carne no prato da Penina, eu ponho o dobro na sua. Quer dizer, ele faria o melhor para ela. E ela estava sempre lá reclamando, me dá filho, eu preciso ter filho, que não sei o quê. Eu preciso tirar essa maldição sobre mim, né? Mas enquanto ela ficou nisso daí, não acontecia nada. Agora, quando o Elcana começou a pressionar ela também, ela falou, agora eu estou sozinha. Agora eu estou sozinha, o que eu vou fazer? Aí ela pensou, então eu tenho que correr atrás, né? Aí foi onde ela se levantou. E você vê uma coisa interessante nesse... Você pode pegar do capítulo 1, a Ana vai se levantar no capítulo 9. No capítulo 9, ela vai orar ao Senhor. No versículo 10, ela vai orar ao Senhor. Ela se levantou no 9, no 10 ela ora ao Senhor. Vai no templo lá com Eli, fala com ela, no versículo 10. No versículo 20, que é o último versículo, ela engravidou. Ela engravidou, quer dizer, olha, metade da vida ela passou sofrendo, mesmo indo no templo todo ano fazendo oferenda tal, para o Senhor, e ela só foi engravidar na metade da vida dela de sofrimento, de casamento, né? Para depois
Ela passou mais um tempo, ela engravidou. Quer dizer, quando ela se levantou, que ela se pôs, ela falou, Senhor, eu não aceito essa situação, é como se dissesse assim, diabo, agora vai acabar, querido, porque agora eu entendi o processo e eu vou para cima. É quando ela acordou, sabe? Eu entendi isso daí porque eu passei isso daí. Sim. Eu passei isso daí, né? E a revelação para mim, eu tive que orar muito, irmão. Eu tive que levantar de madrugada. Eu tive que chorar muito ali, sabe? Eu sozinho ali, eu levantava 4 horas da manhã, ficava 1 hora ali de joelho chorando. Às vezes nem voz para orar. E nem conseguia orar, eu estava orando, porque eu não conseguia. Tanto é a pressão, né? Mas o Senhor me revelou. Aí quando o Senhor falou, as coisas abriram. Abriram tudo, que aí eu entendi tudo e fui para cima e a vitória é certa. Porque ele já venceu. Sim. Né? É também, às vezes, de se perguntar, assim como o senhor perguntou pra você, né? Ao que você está disposto? Porque eu vejo isso é muito, assim, é uma questão muito grande também de fé, mas também de disposição. Porque assim como a gente falou na história da moça, né? Você tinha que estar disposto a andar a avenida 7 dias, praticamente, né? Na história do Senhor, a gente vai ver o Senhor te mandando levantar muitas vezes. Eu acredito que teve jejum no meio disso, muita renúncia para conseguir chegar nesse lugar, né? Quantas vezes a gente quer a vitória, né? A gente quer aquilo pelo que a gente está almejando, pedindo para o Senhor, só que a gente não tem nenhuma ação compatível, né? A gente não quer se dedicar na oração, a gente não quer se dedicar no jejum, não que, principalmente falando a respeito de jejum, que ele seja direcionalmente para ganhar alguma coisa do Senhor, mas para fortificar o teu espírito em oração, para fortificar aquilo que você quer pedir, para ter mais do Espírito Santo, para orar as palavras que o Espírito Santo também está orando, em concordância com aquilo, e muitas vezes a gente não quer pagar esse preço, né? O senhor falou ontem sobre as máscaras também, né? Quando ela teve que deixar essa máscara para trás e assumir esse lugar realmente, né? Tipo assim, essa é a pessoa que eu sou, mas é essa pessoa que eu não quero ser mais. Tirar essa briga de dentro lá do quarto, né? Com o marido dela e trazer aquilo para fora, né? Ao ponto muitas vezes de também ser humilhada lá pelo sacerdote. Né? O sacerdote perguntando, você tá bêbada? O que você tá falando, né? Falando desse jeito, o que você tá falando? E aí, quantas vezes a gente não está disposto a isso? Quantas vezes a gente não está disposto a caminhar por esses caminhos que muitas vezes são mais difíceis para conseguir chegar na vitória, né? Exatamente, irmão. Você vê que uma coisa que o Vitor falou no domingo passado, que para mim aquilo lá foi legal demais, foi bênção demais. Ele disse que a gente quer Jesus como nosso Senhor e Salvador. É uma beleza, é maravilhoso, mas nós não queremos Ele como Senhor. Porque a implicância dele ser o meu Senhor vai me custar alguma coisa. Com certeza. Vai me custar alguma coisa. Eu vou ter que renunciar a muita coisa que eu gosto, que eu quero, para ele ser o meu Senhor. Então, se ele não for o meu Senhor, eu vou ter essa dificuldade a vida inteira, né? A Ana, ela ficou lá presa naquele sentimento, ela ficou lá naquele quartinho dela lá. Ela orava? Claro que ela orava, mas que tipo de oração que ela fazia? Senhor, me ajuda aqui, Senhor, cuidadinha de mim, olha, Senhor, olha o que fazem comigo. Agora, quando ela se levantou, que ela teve postura de guerreira, de filho de Deus, aí o Senhor deve ter falado para ela, vai nessa tua força aí, que seguir. Foi mesmo que ele falou o Gideão, né? Uhum. O Gideão falando lá, Senhor, eu sou muito fraquinho, eu sou o menor da minha casa. Vai nessa tua força. O que quer dizer? A sua coragem. Quando você usa de ousadia, você parte para cima. Você fala, não, agora eu vou para cima. Então, a Ana, ela ficou lá dentro do quartinho dela sofrendo à toa. Ela passou um bom tempo sofrendo à toa. E como nós também, às vezes, passamos muito tempo sofrendo à toa, coisa que a gente não precisa passar. Uhum. Né? Coisa que a gente não precisa passar. Eu fui pregar há poucos tempos, eles me mandaram lá para Guaianazes pregar lá, e eu fiz a pregação, e depois da pregação eu contei essa história do meu filho, esse testemunho e tal. E aí uma senhora veio falar para mim, você não sabe o que você falou para mim. Aí eu falei assim, mas o que foi que eu falei para você? Ela falou assim,
Não, que você, contando do seu filho, eu tô vendo meu marido. Uau. Ela falou, eu vou fazer o que você fez. Eu falei, É isso! mano. Glória a Deus! Tá vendo? Às vezes ela tá na igreja lá há muitos anos, atrás de tentar uma vitória para o marido dela, ela não conseguia. Então, aquela palavra libertou ela para ela poder sair de lá, assumir aquilo lá, né? Tirar a maquiagem para não, eu vou partir para cima. Sim. Você tá entendendo? E foi o que a Ana fez. A Ana não ligou mais para a Penina, que a Penina humilhava ela. Ela falou, pode humilhar o tanto que você quiser, que agora eu estou de pé, agora eu vou para cima e não quero nem saber. Então muita gente, por exemplo, uma vez eu chamei um cunhado meu, ele estava sofrendo muito, né? E eu comecei a chamar ele, falei, irmão, vamos para a igreja, ó, Deus pode mudar a tua história. Né? Ele e a minha irmã não estavam bem no casamento e tal. Aí ele concordou ir. E eu morava lá no Ipiranga. E ele morava aqui no Parque Fernanda, aqui do lado, aqui, ó. Né? E eu vim de lá do Ipiranga pegar ele para levar para a igreja e depois vinha trazer. Você vê a caminhada que eu ia fazer, né? Caminhada muito longa. E quando eu cheguei aqui, a resposta dele falou, não, eu não vou não. Aí eu falei, mas por quê? Nós não tínhamos combinado tudo. Ele falou assim, meus amigos começaram a me chamar de pastor, que não sei o quê. Eu não vou mais. Você está entendendo? Então, ficou olhando para os amigos. Sim. E muitas vezes a gente fica olhando as coisas que estão ao nosso redor, para a nossa família, as coisas, e esquece que é o Senhor que vai abrir os caminhos, as portas, né? Uau. E ficamos lá sentados na nossa casa, lá, né? Sim. É igual eu falei, é legal assistir pelo culto, pelo YouTube, o culto é legal, muito gostoso. Mas lá dentro de casa cada vez em quando eu vou lá pegar uma xicrinha de café, tomar um sorvetinho, né? E o negócio rola aqui. Sim. Então, E o Senhor falou que o domingo é a casa do Senhor, né? É a casa do Pai, né? Então eu acredito que é muito legal de assistir. É uma hora que realmente você não pode. Mas podendo deixar de vir na casa de Deus, eu não concordo. Uhum. E é muito interessante, né? Você tinha comentado dos versículos, né? E aí eu fazendo o paralelo de Jó de novo, né? Os filhos dele, tudo que ele tinha, ele perde no primeiro capítulo. Passa praticamente os outros 38 versículos, os capítulos, desculpa, do livro inteiro. E sofrimento, os amigos questionando, tudo mais. E a gente vê a mesma coisa acontecendo, claro que por motivos muito diferentes em cada uma dessas 3 histórias, mas também ela com o povo no deserto, né? A gente sempre brinca, né? Pô, se fosse de bicicleta, tinha levado um dia só. E o povo já tinha chegado onde tinha que chegar. Mas muitas vezes a gente não adquiriu uma postura ainda. A gente não está pronto para aquilo que o Senhor realmente precisa derramar sobre nós. No caso do povo do deserto, né? Tipo, de uma postura que realmente seja compatível com a promessa que eles têm que viver. No caso de Jó, acredito muito que seja aquilo que o Senhor tinha para derramar sobre ele, o conhecer o Senhor não só de ouvir falar, mas por ter estado com ele. E em Ana, eu acho que tem uma coisa que acontece, né? O senhor me corrija se eu estiver errado, mas que é muito interessante, que ela podia, depois de ser tão rotulada, depois de ser tão humilhada, até pelo sacerdote, né? Pela rival, pelo marido, muito provavelmente pelos filhos da rival também. E aí você vê tudo isso e muitas vezes ela podia pegar o filho dela e fazer a mesma coisa que Sara fez. Manda o restante pro deserto, sai todo mundo daqui que agora a gente tem um primogênito do casamento oficial e é isso, né? Mas, na verdade, o que ela faz é entregar o filho dela pro Senhor. Ela pega a bênção que ela tanto esperou e ela entrega pro Senhor. Isso é uma loucura de um nível assim... Porque é uma pessoa que está com o coração não em pegar e, por exemplo, vamos supor aqui, né? Ficar esfregando. Olha aqui o que eu tenho agora e que você não tem. Olha aqui o que o Senhor me deu. Agora sim, esse aqui é o filho que vai receber a herança. Esse aqui é o filho que vai receber promessa. Tal. Em vez de fazer isso, ela dá o filho dela para o Senhor. E logo, né, ele se torna o sacerdote que vai ungir o rei, né? Pelo qual é Davi, pelo qual, enfim... Todas as outras histórias da Bíblia vão meio que acontecer por ali por trás, né? E depois disso, a história vai contar pra gente que o Senhor abre a mata e ela começa a ter muitos mais filhos. Mas por conta dessa postura, de quando ela recebeu aquilo pelo quanto ela tanto pedia, a resposta de gratidão dela foi completamente outra, incompatível com esse mundo, né? Exatamente, irmão. Você vê que
é interessante que quando essas coisas acontecem com os grandes homens de Deus, né? E aconteceu com a Ana mesmo. Deus deu para ela um propósito que ela fez com Deus e Deus abençoou. E ela teve a postura de não usar aquilo lá para falar assim, ó, tá vendo? Eu consegui, Deus fez um milagre na minha vida. Não, ela quietinha foi lá e devolveu para o Senhor, desmamou, tratou da criança e depois foi lá e entregou para o Senhor, porque aquela criança é um milagre. Sim. Ela tinha algo de Deus dentro dela, né? É uma coisa que ela foi lá e falou, Senhor, é seu, o Senhor me deu porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, né? Então ela entendeu que era Deus que estava na vida dela e não o projeto dela, não foi ela que ela só se levantou. Então quando a pessoa se levanta, que ela vai para cima, Deus faz coisas maravilhosas na vida da pessoa. Ele deu um profeta para ela. Sim. Ele não deu qualquer coisa. Então, o que eu entendo? Eu entendo que quando eu entro numa luta, numa guerra, para acontecer alguma coisa para o reino de Deus, o que Deus dá é maravilhoso. É maravilhoso para o reino, não é só para mim. Aquilo que ele vai dar é uma coisa que é para o futuro, é uma coisa que vai ser bênção, né? Por exemplo, quando eu me casei pela segunda vez com a Fátima, um dia à noite nós estava lá no ato, né? E o Espírito Santo me falou para mim, ó, essa noite ela é engravida. Uau! Ele falou assim, eu vi assim, ele falou, essa noite ela engravidou. E aí, na mesma hora, a gente terminou, eu joelhei ali, falei, vamos joelhar aqui que vamos orar. E falei, Deus, se a minha esposa estiver grávida, como eu ouvi, se for voz do Senhor, eu não aceito menos do que um profeta. Meu Deus! Você está entendendo? Então, o meu filho, eu levo ele para o caminho do quê? De ele ser um profeta. Porque eu conversei com Deus naquela hora, isso daí. E acredito que se Deus me deu aquilo ali, na minha idade que eu estou, né, um filho, tem que ser para uso dele. Então, sim, o meu filho está na mão dele. Glória a Deus, meu irmão! Você está entendendo? Então, meu filho, eu estou cuidando dele. Claro que eu estou cuidando dele. Mas eu estou sempre ensinando ele, falando. Por exemplo, ele já está trabalhando com a tia aqui, junto com as crianças aqui em cima. A Simone, quando é o dia dela, ela pega ele para ajudar ela. Quer dizer, já está inserido na obra de Deus, né? Então, ele é do Senhor. Eu só estou cuidando dele. Amém. Meu filho é do Senhor. Então, quando Deus faz alguma coisa assim, que é um milagre na vida da gente, é coisa muito boa. É coisa que as pessoas deviam lutar, sabe? As coisas deviam lutar e partir para cima, porque quando vem coisas boas demais. É coisa demais. Quando Deus libera, é coisas sobrenaturais que vem, coisa boa demais. Tanto é que você vê que quando teve a multiplicação dos peixes lá, que eles não pescaram a noite inteira, quando eles pegaram muito peixe que teve que ajudar, muita gente vir para ajudar. Sim. Quer dizer, quando Deus dá, é coisa para alcançar muita gente. Sim. Muita gente. Uau. Né? Meu Deus, esse testemunho foi tremendo. Eu acredito que essa é a postura. É de saber que o Senhor tem nos dado. E isso tem muito a ver com tudo aquilo que a gente tem vivido aqui na comunidade, de saber que o Senhor tem nos dado e não é só para nós. Não é, querida. É para alimentar o corpo. Não é. Né? Ele é meu Senhor. Ele resolveu me dar, então eu quero uma coisa boa. Glória a Deus. Então, e você acha que ele ia dar menos? Não vai dar menos. Não vai dar menos, você está entendendo? Então, as pessoas têm que entender que tem que partir para cima. A luta é dura, irmão, é difícil demais. Mas a vitória é certa. A vitória é certa, irmão. Pode ter certeza que já está pronta, né? Está tudo determinado, está tudo feito, né? Quando Jesus bradou lá na cruz, estava consumado, ele falou, está tudo pronto. Agora é com vocês aí, né? Agora eu vou lá para casa do meu pai e vocês têm tudo aí para conquistar, para seguir em frente, né?
E você vê que quando ele subiu, ele falou assim, olha, vocês vão fazer coisa muito maior do que eu fiz. Uau! Né? Vocês vão fazer coisa maior que eu fiz, porque agora eu estou lá com o Pai e tudo que vocês pedirem meu nome, eu vou fazer. Então, meu irmão, a gente esquece disso daí. Sim. E muitas vezes a gente esquece, né? Então, a gente fica lá naquela oraçãozinha, ai, me ajuda. Não é isso, querido. A luta é contra o diabo, a nossa luta é contra ele. Ele é nosso adversário, não é Deus, né? Então, a gente tem que orar a Deus, claro que tem que orar a Deus, pedindo força, pedindo coragem, atitude, mas quem tem que lutar somos nós. O Senhor não vai vir mais aqui e falar assim, ó, eu vou vir aqui lutar por você. Ele não vai vir mais, ele já fez isso. Ele já fez isso, né? Então está tudo pronto, né? Até ontem eu falei que eu li num livro, né, de um pastor, que ele falou que ele teve um sonho, que morreu e chegou lá no céu. Ele falou para o Senhor, poxa, tantos anos e o Senhor não deu nada. Aí ele falou, entra nesse quartinho aí. Aí tinha um quarto lá e as estantes tudo lotado assim de caixas grandes, pequenas, tudo com o nome dele. Tudo com o nome dele. Ele falou, mas por que tem meu nome? É tudo seu, você não veio buscar. Então a gente fica muito paralisado, esperando as coisas cair do céu, como a gente falava, né? Um ditado aí, né? Esperando que as coisas cair do céu, e elas não vão cair, irmão. Elas não vão cair, porque lá o Senhor está no terceiro céu, e no primeiro céu está a casta de demônio. Sim. Eles estão ali. Tanto é que o Daniel, quando orou lá, demorou 21 dias para chegar a resposta dele. E o anjo, quando chegou ali para Daniel, falou, Daniel, desde o momento que você se pôs a orar, quer dizer, desde o primeiro dia que Daniel se pôs a orar, a resposta saiu. Mas o diabo estava lá impedindo, os demônios estavam impedindo da resposta chegar até Daniel. Se Daniel não fica firme ali na luta, de buscando aquilo ali, não, vai vir em nome de Jesus e as coisas vão acontecer, os anjos não conseguiriam passar para trazer a resposta dele. Sim. Né? Então, é a nossa oração, é a nossa determinação que os anjos vão vencer lá, vai abrir passagem e vai chegar com a nossa resposta. Mas isso aí é uma luta entre o bem e o mal. Né? Eu falo que para as coisas acontecer aqui no reino visível, no reino material, tem que acontecer primeiro no espiritual. Sim. Ela tem que acontecer lá. Então, a luta é lá. Então, se você conseguiu trazer de lá para cá, ela vem para você, a bênção vem. E Jesus falou, é tudo que vocês pedirem em meu nome. Ele não falou alguma coisa. É tudo que você pedir. Então, se você pedir alguma coisa que é bom para o reino, que é bom para a igreja, é bom para a noiva de Cristo, é bom para as pessoas, Deus vai fazer, com certeza, Ele vai te dar força e sabedoria para você romper e alcançar. Amém. Com certeza. E o Mateus, né? O Mateus lá do Monte Mor, ele sempre fala, o final do livro a gente já sabe, o inimigo está vencido, o Senhor já venceu. Glória a Deus. Pastor, muito obrigado. Eu acho que eu saí daqui tremendamente edificado hoje. Eu estou desesperado. Já queria poder lançar esse podcast amanhã já. Mas queria pedir para o Senhor orar para que essas coisas se tornem verdade sobre a vida dos nossos irmãos. Né? Não só para aqueles que estão ouvindo nesse tempo, mas talvez que essa mensagem, quando ela alcançar alguém, que ela receba esse encorajamento do Senhor. Eu acredito que isso é sobre ter coragem, porque a luta, né, como o Senhor falou, ela vai ser ferrenha, ela vai ser certa. Mas a vitória é mais certa ainda, porque o final do livro a gente já sabe. Amém? Amém, querido Deus, amado Pai. Senhor, a primeira necessidade que nós temos é que o Senhor seja Senhor das nossas vidas, Pai. Que possamos ser um instrumento seu aqui nessa terra, Pai. Nada além de ser um servo, Senhor. E o servo é aquele que prepara todas as coisas, que serve em todas as coisas, Pai, que ocupa o lugar, Pai, daquele que parece que é o último, Senhor, mas para o Senhor os últimos sempre serão os primeiros, Senhor. Então que nós aprendamos, Senhor, nós tenhamos a determinação Senhor, de avançar no reino, Senhor, mesmo sabendo que há muitos impedimentos, há muitas lutas, há muitos obstáculos, Senhor, mas o Senhor já nos deu autoridade e poder, Senhor, para conquistar, Senhor, porque
quando o povo recebeu a terra que mana leite e mel, Senhor, a primeira coisa que eles tiveram que fazer foi os muros de Jericó, Senhor. Aquilo ali representa poder do mundo, dificuldade, Senhor. Mas o povo, com a autoridade do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor ordenou, Pai, eles derrubaram aquele muro caiu e eles conquistaram aquele lugar, eles avançaram, Senhor. E eu entendo, Senhor, que a luta, Senhor, ela pode ser grande, ela pode ser difícil, mas, Senhor, o Senhor nos dá força, o Senhor nos dá autoridade e poder, Senhor, para avançar sobre o inimigo e arrancar tudo das mãos dele, Senhor, tudo aquilo que está preso, essas pessoas que possam estar na droga, Senhor, como um dia meu filho teve, Senhor, essas pessoas que estão presas no vício do álcool, ó Deus, em nome de Jesus, que essas pessoas se fortaleçam em Ti, Senhor, como está lá em Efésios 6, Senhor, que quando o Senhor nos dá uma capa de autoridade, uma armadura, Senhor, de poder para nós lutar, porque as lutas é difícil, Senhor, mas o Senhor já nos equipou para vencer, Pai. O Senhor nos deu tudo para vencer, Senhor. Então que cada um possa se revestir desse poder, dessa autoridade que é dada pelo Senhor, Pai, e partir para cima daquilo que está amarrando, aquilo que está impedindo dela avançar, dela conquistar, dela se apoderar, Senhor, dela livrar a família, o casamento das mãos do inimigo, Senhor, afastando as peninas, Senhor, afastando as humilhações, afastando, Senhor, aquelas portas que tiverem fechadas, que todos os cadeados sejam quebrados, Senhor, e que as pessoas se levantem, Pai, com autoridade, com poder, como filho, Senhor, e não vivendo sendo humilhado por Penina, Senhor, ela se levante como Ana, Senhor, despertando a Ana que há em cada um, Senhor, para lutar, Senhor, para avançar, para conquistar, Pai. É em nome de Jesus que eu oro, Senhor. Amém e amém, Jesus. Amém. Muito obrigado você que escutou até aqui. Se você escutou até aqui, considere compartilhar isso com seus amigos cristãos e não cristãos, para que a palavra do Senhor possa alcançar mais pessoas. Se você aqui é da nossa comunidade, eu te peço, por favor, compartilhe com mais pessoas, para que os nossos conteúdos, para que as nossas palavras possam chegar aos nossos irmãos. Amém? Muito obrigado. Até a semana que vem. Fiquem com Deus.